Evangelho de Mateus, ao momento em que Jesus morreu, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Isso demonstra que o impacto da morte de Jesus não se limitou à sua própria ressurreição, mas também foi acompanhada de sinais extraordinários que desafiaram a compreensão humana da vida após a morte. O véu do templo rasgado, Mateus 27, 51. Outro fato marcante que aconteceu após a morte de Jesus foi o rasgo do véu do templo, que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Segundo o Evangelho de Mateus, e eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso não era apenas um fenômeno físico, mas também simbólico, indicando que com a morte de Cristo, o acesso direto a Deus foi aberto a todas as pessoas, sem a necessidade de intermediários como o sumo sacerdote. Esse ato profético refletia o fim do antigo sistema sacrificial e a inauguração de um novo relacionamento com Deus, acessível a todos. O centurião reconhecendo Jesus como Filho de Deus, Mateus 27, 54. Após a morte de Jesus, o centurião romano que estava responsável pela guarda e crucificação de Jesus teve uma experiência transformadora. Ao ver os eventos extraordinários que ocorreram após a morte de Jesus, incluindo o terremoto e o rasgo do véu, ele declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Este momento é significativo porque um oficial romano, um gentil, reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Isso é um sinal da abrangência do sacrifício de Cristo, que não foi limitado aos judeus, mas se estendeu a todas as nações. A caverna de Jesus e as aparições pós-morte. Após a morte de Jesus, várias aparições ocorreram, o que confirma que ele não apenas ressuscitou, mas apareceu a muitas pessoas em momentos e lugares diferentes. De acordo com os evangelhos, Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim, aos discípulos na estrada de Emaús e a muitos outros. Essa multiplicidade de aparições foi um fato crucial para afirmar a veracidade da ressurreição, proporcionando provas incontestáveis de que a morte de Jesus não foi o fim, mas o início de uma nova realidade para os que creem. O corpo de Jesus não ficou no sepulcro. Após a morte de Jesus, seu corpo foi colocado em um sepulcro novo, e a grande surpresa veio 3 dias depois. O túmulo estava vazio. O fato de o corpo de Jesus não ter permanecido no sepulcro, mas de ter ressuscitado dos mortos, é a pedra angular da fé cristã. A ressurreição de Jesus não só foi um milagre impressionante, mas também a evidência de que ele tinha o poder sobre a morte e o pecado, oferecendo aos crentes a esperança de uma vida eterna ao lado de Deus. A descida de Jesus ao Hades, 1 Pedro 3:21. Após sua morte, Jesus desceu ao Hades, conforme mencionado em 1 Pedro 3:21. A Bíblia fala de Jesus indo pregar aos espíritos em prisão. Esse evento é considerado um mistério em muitos círculos cristãos, mas é entendido como um momento em que Jesus proclamou a sua vitória sobre o pecado e a morte aos que estavam mortos, incluindo os justos do Antigo Testamento que aguardavam a salvação. Este é um aspecto desconhecido e poderoso do que Jesus fez após sua morte, ampliando a obra redentora de Cristo. O relatório das guardas no túmulo, Mateus 28, 11 a 15. Depois que o corpo de Jesus foi sepultado e ressuscitou, as guardas que estavam vigiando o túmulo foram testemunhas do evento milagroso. Elas viram o anjo que rolou a pedra do túmulo e, assustadas, fugiram do local. O fato desconhecido aqui é que, em vez de denunciar o que aconteceu, os líderes religiosos pagaram as guardas para que espalhassem a história de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Isso mostra os esforços para suprimir a verdade da ressurreição, mas também revela a importância do evento, já que até os que estavam tentando negar a ressurreição
reconheceram que algo sobrenatural havia acontecido. O Espírito Santo enviado no Pentecostes. Atos 2, 1-4. Outro fato importante após a morte de Jesus foi o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início da Igreja cristã. Jesus havia prometido que o Consolador, o Espírito Santo, viria para guiar os discípulos e capacitá-los para a missão de propagar o Evangelho. O Pentecostes, que aconteceu após a ascensão de Jesus, foi uma manifestação poderosa do Espírito, com línguas de fogo sobre os apóstolos e a capacidade de falar em outras línguas. Esse acontecimento foi um marco na história da Igreja e foi resultado direto da obra de Cristo, que preparou o terreno para o derramamento do Espírito.